Oi gente, eu sou a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e agora eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Eu sei que já tá no meio de fevereiro, tá meio tarde pra eu falar sobre as leituras de janeiro, mas eu resolvi falar porque sim. Eu acho que eu li bastante coisa boa em janeiro e não tinha por que eu não comentar com vocês. E se fosse deixar pra fazer resenha, ia ter que fazer muitas, porque eu consegui ler 7 livros em janeiro. O primeiro livro que eu li no ano, pra começar com o pé direito, foi Os Robôs da Alvorada, do Isaac Asimov. Asimov, né? Eu já tinha dito pra vocês que gostei muito de O Robô e não foi diferente com o Robôs da Alvorada. Ele é uma pegada bem diferente, já que no Eu, Robô são contos, isso aqui é uma história, na verdade é o terceiro volume de uma trilogia, que eu não li os outros, mas não precisa ter lido os outros. A trilogia se baseia num detetive que se chama Elijah Baley. Elijah Baley, que junto com um companheiro robô desvenda alguns assassinatos e tal. Claro que sendo o terceiro volume da trilogia já era pra eu saber um pouco sobre o Elijah, mas é tranquilo porque ele explica bastante coisa do que já aconteceu nos anteriores. Ele é um livro lento, mas ele não é arrastado, tá? Pra mim são duas coisas diferentes. Porque ele é lento, porque ele tem muitas explicações, ele tem muitos diálogos, que é praticamente só pra explicar. Explicar o planeta, porque é em outro planeta, em Solária. Explicar como que é a relação dos humanos com os robôs em Solária, na Terra, o Elijah Baley é da Terra, e em outros planetas, porque nesse mundo os humanos colonizaram vários planetas. Enfim, como história de detetive eu achei ótima. Eu não desvendei quem era o assassino, porque nesse caso é um roboticídio, né? Porque quem morre é um robô. Eu não desvendei o assassino muito antes. Então eu consegui ficar com suspense bastante tempo. Como uma boa fã de ficção científica, então eu adorava saber os detalhes das tecnologias e dos robôs e da sociedade futurista. Gente, olha essa capa. Adorei. O segundo livro que eu li no mês foi Lolita, do Vladimir Nabokov. O que dizer? Eu terminei o livro dando uma estrela. Uma estrela pra mim quer dizer horrível, tira daqui, não quero mais ver na minha frente, tá? Só que depois de um tempo, dando uma conversada em grupo e tal, e principalmente vendo o vídeo do Vitor Martins, que eu vou deixar na descrição, tá? Em que ele explica a visão dele de Lolita, em que ele dá uma explicada sobre o livro e sobre as impressões e sobre toda a discussão que esse livro acaba abordando, eu mudei de ideia. Não muito, né? Vamos dizer que eu dei 2 estrelas, 2,5. Entendo o que ele representa, entendo que o autor escreve muito bem e por isso que eu fiquei com tanto nojo desse livro, mas é muito delicado o assunto e complicado. Lolita fala sobre um pedófilo e é narrado na visão dele. E ele romantiza muito a história. Ele dá a entender que a guria queria. Ele não é um narrador confiável, mas eu não consegui ler neutra, sabe? Eu não consegui ler sem sentir nojo, sem ter vontade de... Pelo amor de Deus, cara, presta atenção no que eu tô falando, sabe? Então, eu não consegui não dar uma estrela, dizer que era horrível, tira da minha frente, não aguento. Foi só bem depois que eu comecei a conseguir digerir esse livro. Não levem a minha opinião a ponta de faca, eu acho que cada um tem que ler e tirar suas próprias conclusões. Nada contra quem amou o livro, só eu acho que é um assunto super delicado e tem gente que infelizmente não consegue. Não tem gente que não consegue ler livro de fantasma, ver filme de fantasma? Mesma coisa, eu não consegui com esse tema. O terceiro livro que eu li foi uma continuação, Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur, e eu amei. Eu simplesmente amo as entradas de capítulos com uma frasezinha. Essa aqui, no caso, eu até marquei. O melhor escravo é o que se acorrenta sozinho. Ele pega do ponto onde terminou Espadachim de Carvão, mas ele não é uma continuação direta.
O Adapak, que é o espadachim de carvão, se pega lendo alguns livros que falam sobre esse Puzur no passado, que por um acaso era o possuidor das espadas que hoje estão com ele. A maior parte do livro, mais de 50%, fala do Puzur e da Laudiara, que é quem acompanha ele nessa jornada que ele tá fugindo e tal. Eu gostei mais do que o primeiro, eu não sei explicar, ele é muito bom. Eu adorei as frasezinhas de começo de capítulos, tem umas muito boas. E eu também gostei porque ele lembra muito RPG, eu jogo RPG de mesa. Então até quem joga RPG tá recomendado. O quarto livro que eu li foi Sombriossos, que é o primeiro volume da trilogia Grisha, da Li Bardugo. E o que eu posso dizer pra vocês? Eu adorei. Porém, é um young adult. Eu achei que tem algumas coisas muito de clichê, assim, principalmente triângulo amoroso. Mas é uma história bem legalzinha, assim, que dá vontade de ler os próximos, ainda não comecei, mas dá vontade de ler. E ela se baseia numa guria que vive nesse mundo que lembra muito a Rússia. Tem nomes russos, arquitetura russa. Mas eu achei bem gostoso de ler, ele tem magia, no caso a personagem principal é uma conjuradora do sol, mas ela não sabia que ela era, e aí quando ela descobre, ela vira a escolhida, né? Eu pretendo muito ler os próximos, e daí eu digo pra vocês se realmente vale a pena a trilogia. O quinto livro que eu li foi Misery, do Stephen King, e eu já tinha visto o filme e eu amava o filme, tipo, favoritado super. E aí eu ganhei de aniversário e beijo, Mauro. Ah, filho da puta. Inclusive ele foi votado pra ser lido no clube da leitura que eu participo. Beijo, gente. Muitos beijos hoje. E o que eu posso dizer? Eu amei tanto quanto o filme. O filme é diferente, claro, mas e fazia muito tempo que eu não tinha visto, então eu acho que ajudou muito pra não ser muito cri-cri. Dos que eu li do Stephen não são muitos, então por favor, fãs do Stephen não me matem, mas foi o melhor. Uma coisa que eu não gosto muito do Stephen King é que eu acho que ele é super prolixo na história, ele começa a descrever demais os personagens, se perde na história pessoal dos personagens, que às vezes não tem nada a ver com o plot principal da história, e aí eu acabo meio que perdendo o interesse, como aconteceu comigo quando eu li O Iluminado. Não me matem mesmo, por favor. Tem filme no Netflix, pretendo rever, e fica a dica. O sexto livro que eu li foi Orgulho e Preconceito. Eu já falei desse livro aqui no canal, no meu primeiro vídeo, e eu vou deixar nos cards e na descrição para vocês olharem se não viram. E o último livro que eu li nesse mês foi As 5 Pessoas que Você Conhece no Céu. Eu li ele em inglês e foi o primeiro livro que eu, desde o início até o final, li todo ele em inglês e eu me senti demais. É um livro bem facinho de ler, então para quem tá começando a aprender inglês, acho que é uma boa. A única coisa que eu tive dificuldade foi algumas palavrinhas, isso daí em dicionário resolve, né? Mas ele é fácil de ler e ele fala de um cara que morre e vai pro céu. E lá ele acaba encontrando 5 pessoas que fizeram parte da vida dele, algumas ele não lembra, algumas ele fez mais parte da vida delas do que elas dele, e cada uma tem um recado a dar pra ele sobre a vida que ele deixou pra trás, sobre o quanto ele na verdade era importante na Terra, por mais que ele não achasse que era. E é um daqueles livros de chorar, e eu chorei mesmo. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dá um like, por favor, compartilha, por favor, comenta e, por favor, se inscreve no canal. Eu espero vocês aqui nos próximos. Beijo, tchau. Ele pega da Paru... Me perdi a fu... Fala do Puzur e da história dele e... Muito quente, morrendo de calor, socorro! Guaraná, tá muito quente, muito quente.